E hoje eu tenho aqui um assunto bem sério para compartilhar. Na verdade, convidar vocês à reflexão. Você tem o seu trabalho, sua rotina, né? E você espera que, se for uma rotina da qual você estudou ou se preparou muito, que se almejou muito para conseguir, você espera que essa rotina, esse trabalho, te acompanhe até você ficar velho, né? Ao longo de toda a sua vida. E se eu te falar que hoje em dia nada disso é mais garantido? O seu trabalho, a sua rotina, a vida que você tem hoje, eu digo para você, sem nenhum tipo de alarmismo, que tudo hoje é um tanto nebuloso. As coisas estão mudando muito rapidamente e alguns trabalhos, inclusive o meu, podem estar ameaçados em pouquíssimo tempo. Ou, não digo talvez não ameaçados, mas irão sofrer uma drástica mudança nos próximos anos. Eu estou me referindo claramente aqui à inteligência artificial. Tenho duas notícias para compartilhar com vocês que, para mim, se não são preocupantes, pelo menos merecem uma reflexão. A gente está consumindo essas informações e essas mudanças muito passivamente. Tem a questão aí da inteligência artificial usando a arte do Estúdio Ghibli para criar avatares e coisa e tal. E a gente está só consumindo, mas não está pensando muito sobre as reais consequências que isso pode trazer para a gente a longo prazo. Então, as duas notícias que eu tenho para compartilhar com vocês hoje, uma é sobre um relatório que prevê que em 2027 pode existir, na verdade, já está circulando uma inteligência artificial que supere a inteligência humana. Já em 2027, daqui a 2 anos. Uma inteligência artificial que supere a inteligência humana e, se vendo mais poderosa, mais inteligente do que nós, pode se rebelar contra os seus criadores. Isso é um relatório feito por pessoas especialistas dessa área, pessoas que trabalharam na OpenAI. Então essa é uma das notícias que eu quero conversar, trazer para vocês. E a outra notícia que também tem a ver com inteligência artificial é que uma inteligência artificial passou pela primeira vez pelo teste de Turing. O teste de Turing é um teste que foi estabelecido pelo Alan Turing, que tenta ver se uma inteligência artificial consegue se passar por um humano. Nos enganar a ponto de a gente pensar que do outro lado está um ser humano e não uma máquina. E oficialmente uma inteligência artificial conseguiu isso. Então isso quer dizer que ela está pensando? Eu acho que as coisas estão acontecendo muito rápido e a gente não está se preparando adequadamente para isso, para essa mudança que vai acontecer. Então esses são os assuntos que eu quero trazer aqui para o debate no vídeo de hoje. Mas antes de continuar com essa matéria, sabe quem completou uma órbita em torno do Sol? Não estou me referindo a nenhum satélite. Nem a mim mesmo, meu aniversário é só no final do ano. Quem acabou de completar uma órbita em torno do nosso astro-rei é nossa parceira, a Insider, que neste mês de abril está fazendo aniversário. Mas quem ganha o presente é você. Sim, eu usei esse clichê, mas realmente você vai estar ganhando neste mês de abril, porque a Insider está fazendo várias promoções lá no seu site nesse mês de aniversário. E os descontos podem chegar até 30%. Olhem só, mas você só vai conseguir chegar nesses 30% se você usar o cupom Schwarza, que neste mês de abril vai te dar 15% de desconto, que será somado às promoções que estão rolando lá no site, e aí sim você vai conseguir aí 30%. Mas sempre dá uma conferida lá no site, porque eles estão fazendo promoções basicamente diariamente. Então é que nem um reality show, se você piscar, se você perder um episódio, quando você retomar, a peça que você queria comprar já foi eliminada. Então corre, presta atenção lá no site da Insider que está rolando promoção para o mês todo. Mas por que optar pela Insider? Por que vale tanto a pena assim? Eu sempre falo que ela impacta na sua vida. Por exemplo, no tempo. Você não vai mais gastar tempo passando roupa, você vai pegar o ferro de passar e jogar no lixo. Não é para tanto, mas você não vai mais usar ele, porque as roupas da Insider desamassam no próprio corpo, então já é uma vantagem aí. E tem também a questão que o estilo minimalista das roupas da Insider combina com qualquer estilo que você goste de usar. Você gosta de um estilo mais hip hop, um estilo mais formal, você pode pegar sua t-shirt e fazer suas combinações do seu gosto, e no final das contas, quando você olhar para o espelho, você vai falar: poxa, tô estiloso. Mas por quê? Porque esse estilo minimalista combina com qualquer estilo que você tiver. Então também é outra coisa bem interessante das roupas da Insider, sem contar a economia. Tem gente que fala: pô, as roupas da Insider são tanto caras. Mas se você for colocar na ponta do lápis depois de algum tempo, você vai ver que economizou. Por quê? Porque as roupas da Insider duram muito mais lavagem sem desbotar. Então, no final das contas, você não vai precisar comprar uma roupa nova, sendo que a sua roupa da Insider ainda está com a aparência de nova. Eu fui um tempo atrás no IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP, fazer o teste das 50 lavagens com roupas da Insider e roupas de algodão.
E eu vi com meus próprios olhos que um dia a Terra há de comer, que as roupas da Insider aguentaram muito mais lavagem sem perder a cor original. Já as de algodão, bastou algumas ali, já estava bem desbotada. Então, no final das contas, você acaba aí economizando. Então, por falar em economia, vá lá, usa o cupom SCHWARZA, que vai te dar 15% de desconto nesse mês de aniversário da Insider, que somado com as promoções que estão rolando diariamente lá no site deles, os descontos podem chegar até 30%. Se você estiver vendo esse vídeo pela TV, o link está aqui embaixo na descrição, o link com o meu cupom. E se você estiver vendo esse vídeo pela TV, é só usar esse QR Code aqui, beleza? Então agora vamos retomar o assunto de hoje aqui no canal. Bom, então vamos lá conversar sobre essas mudanças que estão acontecendo rapidamente no mundo. E eu vou começar aqui pelo relatório que eu citei no começo do vídeo, que diz que em 2027, até 2027, pode haver uma inteligência artificial geral que não precise mais dos humanos. Então vamos lá, está aqui esse gráfico e eu vou ler aqui o artigo, que vai estar aqui embaixo na descrição, e eu vou comentando uma coisa ou outra com vocês. Então o artigo diz aqui, ó, o relatório prevê que inteligência artificial pode superar humanos e se rebelar até 2027. É o que está mostrando esse gráfico aqui. Um relatório desenvolvido pela EA Future Project, organização sem fins lucrativos, sediada na Califórnia, alerta para um possível cenário onde a inteligência artificial pode superar a inteligência humana até o final de 2027, ou seja, daqui a 2 anos. A previsão foi liderada pelo Daniel Cocotágilo, ex-pesquisador da OpenAI, que deixou a empresa por acreditar que ela estava sendo irresponsável na corrida pelo desenvolvimento de uma inteligência artificial geral. Ele achou que estava sendo meio antiético as coisas que ele estava vendo dentro da empresa, e então resolveu se desligar dela. Então esse cara trabalhava aí nessa empresa que está por trás do ChatGPT. E aí ele estava falando, que eles estavam desenvolvendo uma forma de inteligência capaz de realizar qualquer tarefa intelectual humana ou até melhor que um humano. O relatório chamado EA 2027 descreve um cenário fictício, mas baseado em estudos aprofundados. Ele apresenta a história da empresa fictícia OpenBrain, que desenvolveu uma inteligência artificial chamada Agent One. Essa IA evolui rapidamente, automatizando tarefas complexas. É uma coisa que a gente já está vendo acontecer, Tem muita coisa já automatizada por inteligência artificial. Só que aqui ele está falando de coisas mais complexas. Bom, isso irá acelerar pesquisas, levando à criação de versões cada vez mais poderosas, até chegar na Agent 4. Isso no final de 2027. Essa inteligência artificial, Agent 4, se tornaria tão avançada que começaria a apresentar riscos de rebelião. Porque pensem comigo, quando uma inteligência artificial ficar aprimorada, superando os humanos, ela vai poder se auto-aprimorar. Ela vai conseguir fazer avanços nela mesma, superando o nosso intelecto. Eu falei isso no vídeo de anteontem, sobre a inteligência artificial ASI, que é a superinteligência artificial, que seria não equivalente a uma mente humana, mas sim a várias mentes de gênios. Então é disso que a gente está falando, de uma inteligência artificial que vai se retroalimentando, ficando cada vez mais poderosa. Bom, essa narrativa foi escrita com colaboração do escritor Scott Alexander, que é esse cara aqui. E tem como objetivo provocar discussão sobre os riscos da inteligência artificial e não apenas impressionar a gente com uma ficção científica. Ele está convidando realmente a um debate, porque as coisas estão mudando muito rapidamente. Bom, aí tem aqui a ponderação no artigo, apesar do alerta, especialistas como Ali Farhadi, que é esse cara aqui, da Allen Institute for EA, criticam o relatório, dizendo que ele carece de base científica e adota uma visão excessivamente alarmista. Mas ainda assim, a velocidade do avanço de IA desde a chegada do ChatGPT levanta preocupação legítima entre os especialistas. Vocês se lembram, quando a inteligência artificial começou a fazer imagens, fazia dedos, 6 dedos na mão, alguns detalhes ficavam muito estranhos, e hoje está muito real, ela consegue até emular estilos artísticos, de empresas e assim por diante. Bom, o Cocotágilo acredita que, em um cenário otimista, as pessoas ainda viverão de forma relativamente normal até 2030. Isso sendo otimista, Ele fala que talvez, se as coisas piores que eles estão imaginando não acontecerem, até 2030 a gente vai ter uma vida relativamente normal. Mas com robôs e fábricas automatizadas,
revolucionando a economia. O relatório, portanto, não busca prever o futuro com exatidão, mas estimular debates sobre a segurança, ética e o impacto da inteligência artificial na sociedade. Então, é uma coisa que eu estava até comentando no vídeo de quarta-feira. Os detentores dessas pesquisas envolvendo IA são as pessoas que são bilionárias, pessoas que têm muito poder aquisitivo. E o que a pessoa mais gostaria de ter, né, se você tem empresas, é você ter mais lucro. E qual é a melhor maneira de você ter mais lucro? Você eliminar despesas. Se você consegue automatizar trabalhos com inteligência artificial, seja com robôs, seja com programas que conseguem automatizar e resolver questões, você elimina a necessidade de ter pessoas. Então você não precisa pagar salários, direitos, nada mais. Você vai ter um software lá que vai fazer todo o trabalho. Você vai pagar uma vez só por esse software, né? E vai fazer todo o trabalho de, às vezes, 100, 200 pessoas. Então, para eles é muito interessante desenvolver essas coisas. E tem a questão também de que a inteligência artificial está ficando muito inteligente. Está ficando impressionante. Tem pessoas debatendo se ela já não está consciente, né? Eu acho que não, né? E especialistas falam que não, mas tem gente que já está debatendo isso. Então, olhem só o que aconteceu recentemente. Vou mostrar aqui para vocês a outra matéria que saiu no site futurismo.com, que é um site que aborda assuntos envolvendo tecnologia e tal. E está aqui, ó. Está aqui, ó. O modelo de inteligência artificial oficialmente passa pelo teste de Turing. Mas eles seriam humanos? Então, eu vou comentar aqui também essa matéria, que vai estar aqui embaixo na descrição, para quem quiser ler e ficar preocupado assim como eu. E tem que ficar, gente, eu estou falando aqui é do nosso futuro. Pessoas que trabalham com internet vão ser dispensáveis um dia, né? Pessoas que trabalham com programação, que trabalham até na parte braçal, robôs podem acabar substituindo pessoas. Então, é uma coisa que a gente tem que consumir e refletir com cuidado. É o nosso futuro que está em jogo aqui. O novo estudo mostra que o modelo GPT 4.5 da OpenAI foi considerado humano em 73% das vezes durante uma versão do teste de Turing, superando até pessoas reais. A máquina foi mais humana do que humanos. Eu vou até colocar esse cara aqui, porque é sobre isso. É sobre isso que a gente está falando. Bom, o teste baseado na proposta de Alan Turing, de 1950, que avalia se uma inteligência artificial consegue convencer alguém de que é um humano em uma conversa por texto. Então foi basicamente isso. Eles pegaram um GPT desse e programaram ele para tentar convencer a pessoa que está do outro lado que era uma pessoa e não uma máquina. O estudo envolveu cerca de 300 participantes e comparou o GPT 4.5 com outros modelos, como o GPT 4.0, o Llama 3.1 da Meta e o antigo chatbot Elisa. Os melhores resultados aconteceram quando os modelos receberam instruções para adotar uma persona específica, como por exemplo, um jovem com conhecimento sobre cultura pop. Se pareça com uma pessoa, um adolescente que manja de videogame, que gosta de cinema, basicamente isso. Apesar desse feito, os autores alertam que o teste de Turing não prova que a IA pensa como humano. Em vez disso, destaca a habilidade dos modelos de linguagem em nos imitar muito bem, o que pode ter implicações sociais e éticas importantes, como a automação de empregos e manipulação digital. Então, isso não quer dizer que a máquina está pensando como nós, mas que sim, que ela imita nós muito bem. Então, se ela nos imita muito bem, o que impede ela de tomar nosso lugar no emprego? Por exemplo, como eu falei no vídeo de quarta-feira, você cria uma página falsa que é comandada por uma inteligência artificial que simula uma pessoa. E ela vai lá agariando seguidores e influenciando, usando o viés do dono da empresa e manipulando assim uma grande massa de pessoas. A gente está entrando numa situação que a gente vai olhar para as telas dos nossos celulares e do computador, da TV, e não é mais saber o que é real e o que não é. Que nem eu estava falando outro dia, que está ficando até monótono analisar vídeos de OVNIs ou qualquer coisa, ou qualquer tipo de fenômeno, porque os vídeos gerados por IA estão cada vez mais reais. Então a pessoa vai usar um prompt lá e vai poder gerar o que ela quiser. Qualquer tipo de fenômeno que vai ficar muito realista. Já me apareceram por e-mail aqui vários vídeos que assim, pareciam reais, de OVNIs sobrevoando ali perto de carros, de usinas nucleares, mas era tudo IA. Isso
faz o quê? 1 ano e pouco que o Sora da ChatGPT foi lançado. E já evoluiu bastante. E daqui a 2 anos vai estar absurdo. Eu vi, acho que um animador falando que daqui a 2 anos vai ter animação, tipo anime, desenho animado, feito inteiramente por inteligência artificial. Já estão fazendo, né, prompt assim de pegar lá a trailer do Senhor dos Anéis e converter para o traço do estúdio Ghibli. Então, estamos próximos de ter conteúdos inteiramente gerados por inteligência artificial. Então, só nessa brincadeira, falando aqui de audiovisual, a gente vai eliminar o roteirista, a gente vai eliminar o desenhista, o editor, a gente vai eliminar vários empregos. Falando aqui só na área de audiovisual. Né? Tem até animação que já consegue criar voz inteiramente criada por inteligência artificial. Então, essas pessoas vão ter dificuldades no futuro de achar emprego. Aí, indo para outra parte de programação, de TI, tem IA que já está fazendo isso. Então, a questão aqui fica sendo, o que vai sobrar para a gente? O que vai sobrar para você? Depois que ter a automação de tudo. Eu não sei, aí tem gente que fala, a gente vai ficar de boa, né? A gente vai poder ter tempo livre para curtir mais arte? Com que dinheiro? Vai ter uma renda universal? Né? Uma renda universal para você se manter, já que não vai precisar trabalhar tanto? São questões que eu acho que ninguém está pensando muito. A inteligência artificial está avançando de um jeito maluco e a gente só está deslumbrado. Está olhando e falando, nossa, que maravilha, agora não preciso mais pagar o artista. Tá, e quando for o seu emprego que for automatizado? Hoje você acha engraçado pegar lá a arte do Estúdio Ghibli, qualquer artista que seja, olha lá, agora não preciso mais pagar ninguém, posso fazer. Pô, legal, é prático. Mas quando for o seu trabalho que for substituído por uma máquina, vai ser engraçado? Então eu acho que está havendo pouca reflexão sobre isso. A gente está só consumindo e achando legal. Mas vai chegar uma hora que vai ser tarde demais para a gente fazer alguma reação. O que eu poderia propor aqui, uma regulação? Não sei, acho difícil regular uma coisa como essa. Mas a gente não pode ser passivo. A gente tem que refletir sobre isso. Então é sobre isso. Né? Esse é um vídeo, acho que é um dos vídeos mais importantes que eu trouxe aqui para o canal, pelo momento que a gente está atravessando. A gente está atravessando um momento de mudança. Eu acho que é o equivalente à mudança do rádio para a TV. E foi uma coisa absurda. Quando surgiu a TV, foi, meu Deus, o rádio não morreu, ele continua existindo, mas foi uma revolução. A gente mudou a forma de ver o mundo, de fazer propaganda, de se comunicar. E agora está tendo outra revolução, tão grande ou maior do que teve da mudança do rádio para a TV. E que diferente da TV, a gente podia prever que a TV ia ser uma questão de comunicação, ia ser muito visual. Da inteligência artificial, a gente não consegue prever, é muito nebuloso, a gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente está numa quadra da história, meus amigos, que merece uma reflexão. Mas é isso, é o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, vamos trazer esse debate, vamos conversar, tentar pensar numa solução, eu não sei, mas a área de comentários é toda de vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha aí com seus amigos, se inscreva no canal porque ajuda pra caramba aqui meu trabalho nessa rede social. E se você quiser me apoiar de outra maneira, você pode comprar as roupas da Insider. Lembrando que esse aqui é o mês de aniversário da Insider. E se você usar o cupom SCHWARZA, que nesse mês vai te dar 15% de desconto, você vai somar esses descontos aí de 15% com as promoções que estão rolando lá no site da Insider. E aí os descontos podem chegar até 30%. É uma ótima aí oportunidade de você conhecer os produtos tecnológicos da Insider. Camiseta que desamassa no corpo, bermuda que não molha, enfim. Bom, se você jogar um copo d'água, ela não vai molhar. Se você encharcar ela, lógico que ela vai ficar molhada. Mas se você derramar um copo com água assim, na sua coxa, ela vai secar rapidamente. Ela repele a água. É bem interessante. Então vai lá, o site vai estar aqui embaixo na descrição. E eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Espero não ter deixado aí uma crise existencial em vocês. Um ótimo final de semana, um grande abraço e hasta.